perguntas ou no chat. E agora a continuação. Ixi, mas onde nós paramos? Nós paramos, Chuchu, aqui, ó, tchanã, nas interações ecológicas. Ô, Érica, intra ou intere? Se você está na sequência comigo, você viu que nós acabamos as intramesma espécies se relacionando. Acabou, tanto harmônicas como desarmônicas. É que naquela aula eu entrei nas interê, diferê, né, espécies positivas aqui, as relações harmônicas, não tem um sinal de menos em nenhuma delas, ó, entre espécies diferentes, mas nós, até então, nós vimos, olha aqui, check, mutualismo, and check, cooperação. Ixi, faltou comensalismo e inquilinismo. Já ouvi falar que pode ser encarado como quase que a mesma coisa, mais zero e mais zero. Que parada é essa, Érica? Me explica. Pois não, então é aqui que nós estamos na vida, no finzinho do nosso curso de biologia, tá bom? Você viu o mutualismo, que é a interação obrigatória, separou, morreu. Opa, nossa, esqueci de tirar o som do meu celular, me desculpe, ó. Tô tirando já, Chuchu, que gafe, hein? Pronto. E a protocooperação, que nada mais é, pelo que eu me lembro, um mutualismo, só que não obrigatório, porque também é mais, mas nem que separa a girafa do passarinho, que estava comendo o carrapato dela, eles não morrem, né? Nem o passarinho, ele tem outra coisa para comer na vida, e a girafa vive com os carrapatinhos aqui, né? Só é bom quando eles estão juntos. Isso foi nossa última aula. E essa vida é tão louca, que no final de semana, porque isso aqui foi quando? Quinta-feira, né? No final de semana eu fiz essa gravação aqui para vocês, aqui perto de casa, num sítiozinho. Gente, eu juro, olha a coincidência, eu tô arrepiada de falar para você. Olhe as imagens, vamos lá? Deixa eu tirar o som aqui. Deixa eu ver, assim eu tirei, né? Deixa eu ver. Isso, olha lá, olha a galinha, cara. E, olha, fica olhando, ela procurando os carrapatinhos no boi, na vaca, sei lá, olha, dá uma olhada, fica olhando, olha o que ela vai fazer. No que ela procura, ó, a hora que ela acha, olha lá, ó. Você viu o pulinho que ela deu para pegar o carrapato, cara? Isso foi esse final de semana, mano. Então, às vezes você acha que para ver as coisas que a gente fala aqui na aula de biologia, tem que ir lá na floresta, tem que ir lá na África para ver a girafa com o passarinho. Mano, é o seu dia a dia. Essas aulas aqui são o nosso dia a dia. Olha que da hora, Chuchu. Então, eu não quero que você confunda com o comensalismo, porque envolve também ave e um mamífero, por exemplo, aí, um boi de novo. E então, isso aí, eu tô vendo na imagem, não é a mesma coisa? Não, Chuchu. Eita, que eu posso errar. Então, me ajuda? Ajudo. Aqui eu não tô vendo mais uma ave pegando o carrapato do boi. Eu tô vendo uma ave pegando insetos que foram espantados conforme o boi anda. Então, conforme o mamífero anda, a garça vaqueira, esse é o nome dela, porque onde o boi vai, a garça vai atrás, mas não para pegar carrapato, agora é para pegar os insetos que voam, espantados pelo caminhar do boi. Então, repare que não é, cara, não é uma relação mais. Porque tem alguém neutro na relação. A garça está ganhando comida fácil, ela é o mais, ela é a espécie comensal aqui, a espécie que ganha é comensal, né? Ela está ganhando os insetos que foram espantados pelo andar aí do boi, certo? Agora o boi não está nem aí que ela está comendo os insetos que estão voando em volta, não está tirando o inseto ou o carrapatinho aracnídeo dele, não, e ele está ganhando alguma coisa, não. Então aqui o boi é zero, ele é neutro, indiferente. Comensalismo, portanto, Chuchu, é toda relação, eu vou ter que repetir, toda relação entre espécies diferentes que seja mais zero. Um ganha e o outro nem perde nem ganha, eu falo que é um tipo de comensalismo ou é um comensalismo essa relação. Pode ser considerada comensalismo qualquer hoje em dia, classificamos como qualquer relação mais zero como comensalismo. Por que você está tomando cuidado em falar assim, Érica? Por quê? Porque no passado, recente, nós falávamos que comensalismo era só quando comia resto de alimento de outra espécie, como é o caso aqui, ó, o tubarão, e hoje em dia não.
Hoje em dia, qualquer relação mais zero entre espécies diferentes, como aqui o tubarão e o peixinho menor que a outra espécie aqui, ó, não é tubarãozinho, não é filhotinho. Ah, mas anda junto com ele. Mas para pegar resto de comida que sai da boca dele, resto. Então ele não tá nem aí para esses peixinhos que estão pegando o resto de comida do tubarão. O tubarão tá nem aí, ele é zero. Quem é comensal aqui? O mais, que tá ganhando comida fácil? Os peixinhos que ficam acompanhando ele. Então, inicialmente, eu coloquei aqui para você, então você encontra ainda em alguns exercícios, em algumas teorias, né? Falando que comensalismo é uma relação ok, mas zero, mas que pega resto de alimento de outro. Não necessariamente. Então, eu vou te dar outros exemplos de. Aqui, por exemplo, eu não estava pegando o resto de alimento do boi, estava pegando inseto que o boi espantou. Certo? Então, aqui, Chuchu, é toda e qualquer, hoje em dia, classificamos como comensalismo, qualquer uma, inclusive quando pega resto de alimento do outro. Um é mais, outro é zero. É resto? Não está fazendo falta para o tubarão o resto. Ele é zero. E o comensal, o peixinho que acompanha ele, a rêmora. Então, esse peixe aí, rêmora, já foi chamado de peixe piloto no passado. Ela chega, por quê peixe piloto? Porque onde o tubarão vai, ela vai, a rêmora, as rêmoras, né? Que é outra espécie de peixe, tem nada a ver com o tubarão. Então dava a impressão que estava pilotando, porque, cara, você vê nos documentários, é impressionante. O tubarão vira para a direita, as rêmoras viram para a direita, ele vira para a esquerda, dá a impressão que elas estão pilotando, peixe piloto, ou remorar. Chega ao absurdo adaptativo, absurdo no bom sentido, maravilhoso, que essa é a visão de cima da nadadeira de algumas espécies de rêmora, ó, chega a formar a nadadeira dela uma ventosa para ela se fixar no tubarão, não para como um parasita, não é parasitismo isso, ela não está sugando nada dele, não, é só para acompanhá-lo, para pegar os restos de comida para elas, para as rêmoras. Então é um comensalismo, é uma relação mais zero. Anote aí, onde o tubarão é o zero e elas, rêmoras, são o mais, ganhando ali um resto de alimento, um naco, um pedaço de carninha que saiu ali da boca dele. Tá bom? Ó, você quer mais do que isso? Na nossa cidade, cara, você vê as pombinhas lá na praça, ou então você vê aí os urubus no lixo, né? Pegando o resto de alimento nosso, certo? Eles estão ganhando alimento e para a gente não está fazendo diferença, né? Nós somos os neutros nessa relação aí, tá bom? Olha um tipo de comensalismo conhecido como inquilinismo. É mais zero? É. Então eu posso falar que é um tipo de comensalismo, sim. Mas por que esse tipo de comensalismo é mais chamado de inquilino, aluga casa para morar? É porque é o seguinte, lembra do citado peixe palhaço, Nemo, da aula passada? Lembra que ele apareceu lá? Eu te contei que ele está lá nos tentáculos urticantes que normalmente queimam outros animais, mas ele não se queima. Os tentáculos da anêmona aqui, ó, lembra dela? E ele mora como um inquilino ali, ele ganha proteção, porque ninguém se mete com ele aqui no meio desses tentáculos urticantes, onde ele tem defesa, mas os outros não têm, cara. Sendo assim, a anêmona, ela é zero, ela não tá ganhando nada do Nemo, e nem perdendo, ele não machuca ela, mas ela também não ganha nada. Então, é um inquilinismo, é um comensalismo especial do tipo que utiliza outro como abrigo. Então, no comensalismo anterior, era resto de alimento, era inseto espantado pelo boi, era comensalismo, mas não comensalismo do tipo que mora um no outro, inquilinismo, mas zero, tá, Chuchu? Tá vendo? E olha aqui, o pepino do mar, equinodermo, pepino do mar, parente da estrela do mar, do ouriço do mar, é um bicho isso aqui, né? Não é um pepino, pelo amor, é o nome dele que parece um pepino, molenga aqui, um bichinho, tá vendo? E esse peixe agulha ou fierasfer é um peixinho tão pequenininho que se esconde dentro do tubo digestório do pepino do mar como abrigo, né? Ele está usando sem machucar, ele não machuca o pepino do mar, também não tem nenhum benefício. Então, ele se esconde no tubo digestório do animal quando vem alguém atacar ele. Ele, epa, deixa eu me enfiar aqui, obrigada de nada, sai depois sem machucar o pepino do mar. Então, o pepino do mar é neutro,
certo? E o inquilino aí que ganhou um abrigo temporário, uma proteção sem prejudicar a outra espécie, foi o Fierrasfer, o peixe agulha aí que foi o inquilino, tá bom? É um tipo de comensalismo, já que é uma relação mais zero. Esse tipo de comensalismo talvez seja o mais famoso nas provas dos vestibulares. Olha que interessante, eu vou te explicar, presta atenção, tá? Não, você não vai confundir, eu vou te explicar, ó, porque tem gente que confunde isso aqui, mas sem a explicação. Com a explicação não tem como confundir, Chuchu, vem comigo. Você tem uma árvore aqui, caso clássico, né, da biologia, você vê isso não necessariamente numa floresta, isso aqui é o quê? Um brócolis? Não, isso aqui é uma árvore, suponha que isso, vou ter que escrever, que nem parece, suponha que isso seja uma árvore, né? Então não precisa ir na floresta para ver isso daqui, não. Você tem, às vezes, no seu jardim, isso daqui, uma planta que está aqui morando em cima da árvore, por exemplo, uma bromélia, você pode ter aqui uma orquídea. Ah, eu já vi mesmo, até minha mãe colocou a orquídea, ela amarrou a orquídea ali para ela ficar, depois a orquídea foi criando umas raizinhas que se fixou, mas não chegou a enfiar, não, na árvore. Não, não chega, não é uma raiz penetrante. Não, só para se enganchar aqui, ó. Mas para acontecer isso, primeiro minha mãe amarrou com barbante aqui a bromelinha, daí ela foi se fixando. É disso que você está falando? É, cara, então eu tenho uma orquídea, uma bromélia, né? Qualquer espécie de epífita aqui, ó. Ah, então essas plantas que ficam em cima da árvore, como orquídea e bromélia, elas são plantas que nós falamos que são epífitas. Isso, epífitas. Epífitas são plantas que ficam em cima de outras para o quê? Para sugar a seiva da árvore, parasitar ela? Não, gente, não é parasitismo. Se fosse parasitismo, essa epífita seria mais ganhando seiva da árvore, e a árvore seria menos, seria prejudicada, parasitada, perdendo seiva. Não é o caso, epifitismo não é parasitismo, cara. É um tipo de comensalismo, sabe por quê? Por quê? Porque adivinha, a árvore é zero na relação, ela não está perdendo nada para a orquídea, e a orquídea está super ganhando altura, ela está mais próxima da luz do sol. Porque você imagina assim, Chuchu, numa floresta fechada, mata fechada, uma árvore, outra árvore fechada, fechada, cara, mata fechada. De dia, se Deus quiser, se é que sobrou alguma coisa de mata fechada nesse país, tudo pegando fogo, tá, já deu recado. Então, se Deus quiser, a mata fechada ainda lá no meio da Amazônia, que seja aqui na Mata Atlântica, tá? É tão fechada uma árvore bem embrenhadinha na outra, que de dia chega a ficar escura aqui embaixo. De dia a luz não chega aqui embaixo, de tão conservada que tá a mata, né? Só que essas plantas epífitas, então, elas se dão bem por conta disso. Então, ela se estabelece, se a sementinha dela for lá para cima, ela vai bem porque ela pega mais luz do sol. E a árvore não está perdendo nem ganhando nada nesse epifitismo, certo? Então, qual é a conclusão, Chuchu? A conclusão que eu queria que você chegasse, vou tirar todo o rabisco, é o seguinte: como é uma relação mais zero, isso que importa, é um tipo de comensalismo, o quê? O epifitismo. Uhum. Mas eu posso encarar, então, o epifitismo como um tipo de inquilinismo. Por quê? Porque a bromélia está morando na árvore. Ela tem árvore como abrigo, suporte, sem machucá-la, tal, mas tem. Então, na nossa conclusão, fica assim, cara, você pode falar que o epifitismo é um inquilinismo, que, por sua vez, é um comensalismo. Tá bom? Então, veja se você não vai confundir. Eu vou fazer uma revisão assim, ó. Epifitismo, eu posso falar que é um inquilinismo e que é um comensalismo. Pode. É uma relação mais zero, tá usando de abrigo a árvore. Esses casos aqui, ó, tanto do Nemo, com a anêmona, quanto o Fierrasfer, peixe-agulha com pepino. É um comensalismo? É um comensalismo do tipo inquilinismo. Mas aqui eu posso falar, atenção, posso ou não falar que isso aqui é epifitismo? Não, né, gente? Não tem planta epífita aqui. Eu posso falar que é um inquilinismo. Posso falar que é um comensalismo, mas daí já não vou falar que é um epifitismo, pelo amor. Epífita planta. Você viu lá? Tá bom? E aqui, deixa eu ver. Aqui eu posso falar que é comensalismo, que é uma relação mais zero, mas eu já não vou falar que é inquilinismo, porque esse peixinho dá os rolê por aí e vem aqui especificamente para pegar resto de alimento.
Então, aqui também, ó, é um comensalismo, mas não é um inquilinismo, não mora aqui. Tá pegando o resto de alimento, é puro e simples comensalismo. Acabou, comer. Comensalismo, pegou o resto, ou tá se alimentando do bicho que está sendo espantado ali. Agora, eu morei mesmo, não tô pegando o resto de alimento, eu morei ali, ó, um pouquinho para me esconder, como abrigo, aí eu posso falar que é um comensalismo e inquilinismo. E aqui, epifitismo. Tá bom, Chuchu? Veja se você não confundiu, se ficou claro, para eu poder dar início, e a gente continua na nossa aula, porque tem bastante, ó, tá vendo? Eu só vou dar início às interê, diferê, só que negativas. Ixi, alguém vai ter sinal de menos aí. É, quem sabe até mesmo, ó, os dois vai ter sinal de menos. É negativa, é desarmônica entre espécies diferentes aqui. Todas elas, todas, predação, herbivoria, que é um tipo, né, uma variação da predação, você vai ver. Parasitismo, alguém vai se dar mal, ó, eu tô olhando até pelos sinais aqui, ó, tá vendo? Competição, menos, menos. E essa estranha palavra mensalismo ou antibiose, que é bem legal, eu vou traduzir, vai ficar mais fácil quando eu traduzir para você na próxima aula, mas veja, tá vendo que tem sinal de menos, então elas são desarmônicas agora a partir dessa tela, tá bom? Vamos lá? Vamos treinar. Pessoa que estuda. Onde que você tem isso? Página 326. Abriu na 326? 326. Lá no seu chat, só para garantir, e se dá uma respirada, ó, 326. Abriu lá, Chuchu? Tá. Eu te adiantei na aula passada que nessas aulas de relação, cara, é muito comum aparecer gráfico, tudo quanto é gráfico, apresentei já alguns gráficos para você aula passada. Então, às vezes, vem assim, interprete a seguinte situação e me diga qual é a relação aqui nesse exercício. Através do gráfico, eu vou ter que interpretar o gráfico. Então, por exemplo, aqui, tinha duas espécies aqui diferentes, então é alguma relação interê específica. Eu só não sei qual é, se é harmônica, se é desarmônica. Eu vou analisar um primeiro e um segundo gráfico para chegar a essa conclusão. Mas claramente interê. Olha por quê. Um micróbio chamado de Paramecium aurelia, eu quero ver a interação dele com outro protozoário primo, parente dele, Paramécio também, só que outra espécie, Paramecium caudatum. É como se eu tivesse duas espécies de canídeos, um lobo e um coiote, ou um lobo e um cachorro doméstico. São bem, um grau de parentesco bem, bem alto, né, cara? Por exemplo, ó, canis familiares, que é o cão de casa, doméstico, e canis lupus, um lobo. Então, eles têm alto grau de parentesco, né? Tem o mesmo gênero, Paramecium e Paramecium, mas são de espécies diferentes. Um é Paramecium aurelia, outro é caudatum. Tudo bem, Chuchu? Então, que é interê, eu já vi, entre espécies diferentes. Mas se é harmônica ou desarmônica, faltam dados. Por quê? Porque aqui eu tô vendo eles vivendo em ambientes diferentes, cara. Então, esse paramécio, esse micróbio vivia numa plaquinha do meu laboratório, esse outro micróbio paramécio vivia na outra plaquinha do meu laboratório, plaquinha lá que eu olho no microscópio. Então, como se um vivesse numa floresta, outro em um lago e o outro no outro, separados. E quando separados estão, eu vejo que a população deles vai bem, dos dois, ó, vai crescendo, crescendo, estabiliza, é o que eu espero de uma aula de população, lembra? Estabiliza num determinado número X a densidade aqui deles, naqueles ambientes diferentes. Vai dizer que você vai juntar os dois no mesmo lago, na mesma plaquinha do laboratório? Sim, e suponha que ao fazer isso, tenha acontecido o que você está interpretando nesse gráfico. Olha o que aconteceu quando eu juntei no mesmo ambiente os dois micróbios. Um continuou aumentando a sua quantidade de espécies, de indivíduos, ele continuou fazendo amor, se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, aumentando a densidade. O outro cara, em algum momento, foi pro saco. Morreram os paramécios caudatum quando eu juntei com a Aurélia. Ou seja, olha a sua interpretação como tem que ser. Para esse cara aqui, foi negativo e para esse também. Como assim foi negativo, Érica? Para o azul, para o Aurélia, aumentou a população dele quando juntou, que esse foi negativo, eu sei para ele, essa união. Mas para esse também foi? Foi, porque olha como era antes.
a densidade era muito maior de indivíduos quando separado do vermelhinho caudato. Aqui, ele sobreviveu, tudo bem que ele não foi para o saco, mas não é como era antes. Olha aqui o número de indivíduos e olha agora, ó, tá menor. Isso tá me cheirando ao quê? Qual relação? Competição. Competição, eu já falei para você, ainda mais entre espécies diferentes, ela é menos, ela é estressante. Mesmo que um deles não morra, né, ou não vá à extinção, né, que esse aqui foi para extinção, naquela plaquinha, morreram todos, né, mas é estressante a competição, é menos, Chuchu. E aqui, cuidado, são espécies diferentes, porque na competição entrar mesma espécie, podia competir por o quê? Macho, fêmea, porque era da mesma espécie, um macho competindo com outro macho, por uma fêmea da sua espécie. Aqui não, pelo amor de Deus, que se eles são de espécie diferente, eles não vão competir por machos e fêmeas, mas pode competir por espaço, por abrigo, água, recursos ambientais, mas não parceiros reprodutivos, porque são espécies diferentes, não é mesmo? Olha aí que gracinha, os dois micróbios de verdade. Esse aqui é o Paramecium visto ao microscópio, né? Um protozoário, micróbio todo ciliadinho aqui, ó. Paramecium aurelia e a outra espécie, Paramecium caudato, né? De novo, ó, eu percebi que um deles morreu, na competição não se deu bem mesmo. De repente, um era mais forte do que o outro, em qualquer sentido. Ele tinha a célula mais apropriada para englobar alimento e o outro nem tanto, aí ele perdeu na competição esse daqui, mas o mesmo outro não se deu tão bem, porque a população não está crescendo tão bem quanto antes, ó, repare, no primeiro momento, tá bom? E no segundo momento. Competição é menos, gente, mesmo que haja um vencedor aí no final. E para de falar só de bicho, para de falar só de micróbio, você esquece das plantas, cara. Então, no interior da mata, lembra que eu falei no caso de uma mata fechada? Aqui nem tá, ó, eu tô vendo o céu, não tá tão fechada essa mata. Mas mesmo assim, elas estão competindo por luz. E elas são de espécies diferentes. Ó, essa samambaia aqui é uma espécie, essa árvore é outra, né? Elas estão competindo por nutrientes do solo, recursos, né? Então não esqueça que entre espécies diferentes, no caso das plantas, elas também podem competir por luz, por nutrientes do solo, etc.